يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من عذاب النار. اللهم آمين. Meus caros irmãos, os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, e testifico eu que não existe outra divindade que merece a melhor adoração além de Allah subhanahu wa ta'ala. Que da mesma forma testifico de que o Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama é o servo de Allah, assim como o seu mensageiro. E junto dirigimos paz e bênção na pessoa de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meus caros irmãos, antes de entrarmos no assunto que tentamos organizar para o nosso dia de hoje, permita-me vos aconselhar na prática do temor diante o nosso Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Pois é da sobejamente de que não existe o melhor conselho quando a gente se encontra neste tipo de sentadas, a não ser o melhor conselho é de a gente se aconselharem na prática do temor diante o nosso Senhor. Este tipo de conselho, wallahi, é um conselho tão valioso perante o ser humano, principalmente aquele ser humano que se intitulam de representar como sendo um muçulmano. Este tipo de conselho é importante, queira nesta vida, queira a vida do além. Como não ser importante se Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. A quem temer a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sempre dar-lhe-á a saída, isto é, Allah irá lhe facilitar a sua vida nesta terra. E Allah Jalla wa Ala ainda enfatiza quando ele nos diz: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah é o ciente, ele sabe exatamente de que enquanto este meu servo que teme a mim continuar a residir na vida mundana, ele sempre irá necessitar de sustento. E se necessita do sustento,
e queira adquirir o sustento por via mais fácil, é só na sua vida temer o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Como não ser importante, como também lá no Akhira, a quem teme verdadeiramente Allah Jalla wa Ala, como não ser importante lá no Akhira, enquanto eu mesmo que estou a palavrar diante a vossa frente, recordo eu que num dia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah دخل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم في المقابر أو على القبور. Num certo dia, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, ele fez uma pequena visita do cemitério. E quando lá chega, ele diz assim: Assalamu alaikum ya ahl al-qubura. Que a paz de Allah esteja convosco, os residentes da sepultura. Amma buyutakum qad sukinat. Eu vivo saudá-los, mas a propósito da minha saudação é que tenho uma boa informação que tenho para vos apresentar. E qual é essa? Ele começa a falar com os mortos e diz: Amma buyutakum qad sukinat. Eu estou ciente de que enquanto vocês estavam a residir neste mundo, a maior parte de vocês há quem tinham as suas casas propriadas. Assim que eu estou a vos falar, saibam de que as vossas casas já foram retomadas com umas outras pessoas que estão a viver. Vocês lutavam para construir as mansões, preparando o bem futuro dos vossos filhos. Assim que já morreram, o seu filho foi expulso dentro da sua casa. E quem está a viver naquela casa, o pior de tudo, é aquele seu irmão que dizia: não quero lhe ver nem que seja eu morto. Na minha casa nem pode pisar. É ele que enxotou os seus filhos e tomou a sua própria casa, está a residir. Wa amma amwalukum qad qusimat. Estou ciente de que enquanto vocês estavam a residir nesta vida, a maior parte de vocês, há aqueles que progrediam nas faculdades, sobretudo para adquirirem a melhor diploma. E qual era o resultado da diplomacia? Para obter um bom salário. E mediante o seu salário, ele andava a acumular no banco. No banco, nem para tirar sadaqa, nem para ir no hajj, nem para ir no umrah. Só acumulava só no banco, porque na sua ótica dizia que estou a preparar o futuro dos meus filhos. Então, ouçam, assim que vocês já foram enterrados, os vossos bens qad qusimat, já foram divididos. Aliás, os vossos bens dividiram dentro das vossas famílias. E o pior de tudo, quem levou a boa parte do seu dinheiro é aquele tal a sua irmã que chegaste de cortar laços uterinos. E eu estou ciente. Amma nisa'akum qad zuwijat. Enquanto vocês estavam a residir neste mundo, a maior parte de vocês há quem foram casados. Vocês eram casados antes de morrer. Tinham as vossas mulheres, as boas mulheres que vocês tinham, que com base dessas vossas mulheres chegaram de cortar laços uterinos com as vossas próprias mães, só porque num belo dia a sua amada mulher chegou de dormir e sonhou mal com a sua mãe. Resultado, quando acordou, começa a te dizer: a sua mãe anda a me enfeitiçar e não quer lhe ver nessa minha casa.
E como tu dizia que eu amo mais a minha família, principalmente a minha mulher, resolveste cortar laços uterina com a sua própria mãe, por coisas satânicas. Então, ouçam, assim que eu estou a vos falar, já foram retomadas com outros homens, já foram casadas com outros homens. E o pior de tudo, quem casou, sabe quem? Aquele seu brada que convidava nas sextas-feiras, depois de sexta-feira, vir almoçar na sua casa. Afinal de contas, ele sempre vinha apreciando a sua mulher. Os sahabas que estavam junto com Ali ibn Abi Talib perguntaram no Ali: Ya Ali, olha Ali, tatakallam بأموات كأنك تتكلم بأحياء. Estás a conversar, estás a comunicar com os mortos como se estivesse a comunicar com pessoas vivas. O que o Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu respondeu-lhes? Ele sentou numa das campas e começou a chorar. E no fim do seu choro, o que ele disse? Ele jura, vira a sua cara perante os seus colegas e diz assim: Wallahi, juro em nome de Allah, lau umiru an yatakallamu, se fosse que Allah Jalla wa Ala ordenou-lhes para que falasse uma fala que nós vivos conseguiríamos ouvir, laqalu, eles diriam para nós: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Preparam-te, vocês que ainda não morreram, preparam-te. وتزودوا, mas saiba que dentro das vossas preparações para o vosso futuro daqui do Akhira, não existe a melhor preparação do que uma pessoa morrer com o taqwa. Estou no ar. Portanto, meus caros irmãos, é por isso mesmo que eu vinha dizendo que não existe o melhor conselho quando a gente se encontra nestas ocasiões do que, em primeiro lugar, nos aconselharmos na prática do temor diante o nosso Senhor. Este não era nosso assunto. Simplesmente era uma pequena concentração para aquele senhor que está a sonecar muito, tentarmos puxar a orelha dele, estar concentrado conosco, no sentido de adaptar, recolher essas pequenas informações que daqui em diante, em poucos minutos que nos restam, iremos tentar colocar ou abordarmos. Porque afinal de contas, aqui não é um sítio de a gente dormir nem sonecar. Se você logo que entra na mesquita começa a sonecar, saiba que você não está nada bem na cabeça. Como que é possível no Chapa, daqui a Muxara, daqui a praia, com tantas músicas satânicas que andam a colocar com aqueles subwoofers que a gente coloca, e os que colocam aqueles subwoofers somos nós muçulmanos, dentro das chapas. Ok? Somos nós. Então, com tanta música, a gente não consegue sonecar, ficam como se fosse um morcego. E logo que você começa a ouvir Qala Allah, Qala Rasul, e aparecer um sono fora das medidas, você não está bem. Você sofre de imagine, a sua saída daqui tem que procurar um raqui para fazer ruqya para ti. Porque aqui não é um sítio de se dormir.